Olá amigos do canal Aprendendo sobre Mediunidade, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Meu nome é Anderson Gomes. Nesse vídeo nós vamos falar sobre um dos tipos mais interessantes, pelo menos para mim, de mediunidade, que é a chamada clarividência. Como é que ela ocorre, como é que ela age em nós. Vamos falar sobre isso? Bem, meus amigos, vamos lá então falar sobre a clarividência, que é esse tipo muito diverso de mediunidades. Existem muitos tipos, muitas características da percepção mediúnica. Não esqueçam que eu sempre falo que a mediunidade ela não existe um tipo só em cada médium. Então a nossa capacidade de percepção mediúnica são várias as nossas capacidades. Assim como nós temos a visão, o tato, o olfato, o médium também, tem pessoas que acreditam que o médium ele pode ser só psicógrafo, só de psicofonia, ou só de ouvir espíritos, ou só de sentir cheiro. Na verdade, cada médium ele tem vários tipos de capacidades. Só que, é claro, se desenvolve à medida de que ele dá atenção, estuda, percebe. Então o médium ele tem que estar atento a todos os tipos de sentidos, porque a mediunidade está lá agindo o tempo todo. Bem, nós vamos falar aqui nesse vídeo especificamente da clarividência. Bom, Kardec, ele, não digo que ele não gostava, mas ele misturava os nomes e ele gostava, parece que gostava mais de chamar a clarividência de dupla vista ou segunda vista. Mas ele também às vezes usava o termo clarividência, inclusive ele falou muito da clarividência sonambúlica. Então, se nós procurarmos lá no Livro dos Espíritos, isso está bem comentado lá. Só que, curiosamente, o Kardec não comentou sobre a clarividência no Livro dos Médiuns. Isso eu achei curioso, Mas são dois livros de estudo, e se não tem um, tem outro lá para nós estudarmos. A clarividência ela é muito explorada, principalmente por médiuns que fazem previsões, médiuns que têm, digamos, sonhos com o futuro, sonhos premonitórios. Então, a clarividência está em vários tipos de campo. Um outro exemplo, antes da gente entrar mais assim no assunto, para vocês entenderem, os Estados Unidos também fez uma grande pesquisa sobre clarividência lá entre os anos 60 e 70. Por quê? Porque a Rússia também estava estudando a clarividência para uso militar. Então, os Estados Unidos também fez um grande investimento aí na casa de 20 milhões de dólares em médiums para estudar as ocorrências. E realmente, descobriu várias utilidades. Eles conseguiam, os médiums que naquela época, eles chamavam de visão remota. Dentro do estudo americano lá e que a CIA financiou, eles chamavam de visão remota. Então a CIA fazia com que os médiums encontrassem bunkers, locais de instalação militar, coisas do tipo, porque era o grande interesse deles, Em vez de usar para o bem, para uma outra coisa melhor, eles queriam, na verdade, era o uso militar. Então lá por 1995 eles encerraram o projeto. Então vejam que existem vários campos. A polícia americana também utiliza médiums em certas cidades para descobrir crimes, saber quem foi, quem não foi, onde é que está o corpo, se a pessoa morreu ou não morreu, se ela só desapareceu. Então, para quem assiste a certos canais aí com esses documentários, existem muitos locais onde a polícia utiliza esse tipo de recurso. É claro que eles nunca oficializam isso, Eles nunca batem o martelo dizendo não, é um método oficial e nós utilizamos e vamos ter isso como um padrão. Não tem um padrão. Simplesmente eles até admitem que usam, mas não, digamos assim, não colocam isso no papel, Então aí tem médiuns famosos como James Van Praagh, que realmente ajudam a resolver casos. Nós temos lá na história americana, em 1877, nasceu em 1877 e desencarnou em 1945, um médium muito famoso que foi o Edgar Cayce, que fez muitas previsões, que ele tinha muitas capacidades. Então, mas geralmente ele fazia previsões do futuro.
E, é claro, eu não vou entrar aí na história, porque nós vamos falar da clarividência, mas pesquisem esses nomes, né? A visão remota, a CIA, o Edgar Cayce, casos de polícia com médium. Vocês vão ver muita coisa que não está diretamente no campo espírita, mas estava sendo usado por muitas pessoas. Hoje eles dizem que não usam, né? O exército, esse pessoal assim, né, diz que não usa médium. Então tá, vamos lá. O que nós temos no Livro dos Espíritos sobre a clarividência? Nós temos um pedaço bem interessante aqui, ó, que eu vou ler para vocês, que está lá no capítulo 8, que é da emancipação da alma, que é um capítulo que fala de quando nós saímos do corpo, né? Quando nós estamos no sono, dormindo, ou podemos sair, digamos assim, quando o nosso corpo entra numa certa letargia, descanso, mas mesmo acordado, nós conseguimos projetar nossa consciência. Então vamos lá. Nesse capítulo ele fala o seguinte: a emancipação da alma se verifica às vezes no estado de vigília e produz o fenômeno conhecido pelo nome de segunda vista ou dupla vista. Olha, ele está falando aqui, se verifica às vezes no estado de vigília, ou seja, acordado, tá? Que é a segunda faculdade graças à qual quem a possui vê, ouve e sente além dos limites dos sentidos humanos. Percebe que exista até onde estende a alma a sua ação. Vê, por assim dizer, através da vista ordinária e como por uma espécie de miragem. No momento em que o fenômeno da segunda vista se produz, o estado físico do indivíduo se acha visivelmente modificado. Vejam, tem alguma alteração. Aí o Kardec explica: o olhar apresenta alguma coisa de vago. Ele olha sem ver, tipo como a gente fica assim olhando para a parede, parece que está assistindo alguma coisa na parede, mas na verdade a nossa mente não está lá. Ou às vezes a gente está olhando para a televisão, mas não está assistindo nada do que está ali, né? Toda a sua fisionomia reflete como uma exaltação. Nota-se que os órgãos visuais se conservam alheios ao fenômeno, pelo fato de a visão persistir malgrado a oclusão, ou seja, o fechamento dos olhos. Aos dotados dessa faculdade, ela se afigura tão natural como a que todos temos de ver. Consideram-na um atributo de seus próprios seres, que em nada lhes parecem excepcionais. De ordinário, o esquecimento se segue à lucidez passageira, cuja lembrança, tornando-se cada vez mais vaga, acaba por desaparecer como a de um sonho. O poder da vista dupla varia desde a sensação confusa até a percepção clara e nítida das coisas presentes ou ausentes. Quando rudimentar, confere a certas pessoas o tato, a perspicácia, uma certa segurança nos atos. Aqui se pode dar o qualitativo de precisão de golpe de vista moral. Um pouco desenvolvida desperta os pressentimentos, mais desenvolvida mostra acontecimentos que deram ou estão para dar-se. Então ele classifica aqui, né? Vejam, ó, quando ela é rudimentar, ela dá um certo tato para as pessoas, uma percepção, uma perspicácia, né? Para falar, uma segurança, digamos assim, né? A pessoa consegue ter visão de um assunto para poder dominar, né? Então ele fala aqui que se for pouco desenvolvida, desperta pressentimentos, né? Mais desenvolvida mostra acontecimentos que vão, né, digamos assim, ainda ocorrer, né? Então vejam que Kardec dá uma classificação para o tipo de clarividência. Ele explica primeiro como a percepção ocorre, apesar de a pessoa acreditar ou não, perceber ou não, é aquele momento em que a sua mente se projeta para fora. Ela deixa de ter a percepção dos sentidos das coisas que estão próximas para ter a percepção das coisas que estão longe, né? Então é aquele momento que você está ali olhando para a parede e vendo imagens, ouvindo sons, e parece que até você está interagindo naquela visão. E pode ter uma pessoa te chamando do lado, pode ter uma pessoa, né? O telefone está tocando, ou você está olhando para a televisão, está passando um filme e simplesmente você perde 5, 10 minutos do filme e depois você nem lembra. Mas como você não lembra? Se você estava olhando para a TV e os teus ouvidos estavam abertos de frente para a TV, clarividência, gente. A projeção da nossa consciência
para algum lugar distante. Eu nem saberia dizer se é uma projeção exata da consciência, mas é só uma forma digamos assim, que a mente busca ao longe. Então, na minha visão, a clarividência é uma capacidade de você enxergar em tempo e espaço diferente. Por que em tempo? Porque às vezes a gente pode estar vendo uma visão do passado, né? Uma visão que seja de outra vida ou de uma dimensão em outro tempo diferente, ou até do futuro, né? E em espaço por quê? Porque geralmente não é na nossa proximidade, né? Geralmente é uma coisa distante, pode ser uma coisa ocorrendo em outro lugar. Então, existe também no campo da clarividência a clareaudiência, que se inclui na mesma mediunidade, porque é a capacidade de ouvir coisas de outro lugar. Então, geralmente, o médium clarividente, quando ele tem uma visão distante de alguma coisa, ele também ouve os sons, né? Então, por exemplo, eu às vezes estou em casa, mas eu escuto um espírito gritar distante, né? E até pode ser na proximidade física, né? Tipo 300, 400 metros, mas eu sei que é aquele raio de distância. Então vejam que tem todas essas características. E o Kardec, ele explica que quando a gente tem essa percepção mais aguçada, a gente consegue enxergar muito mais à nossa volta. E se nós trabalhamos ela, melhor ainda, né? Então vamos lá. Vamos lá na 430 do Livro dos Espíritos. Pois que a sua clarividência é a de sua alma ou de seu espírito, por que é que o sonâmbulo não vê tudo e tantas vezes se engana? Então o espírito responde: primeiramente, aos espíritos imperfeitos não é dado verem tudo e tudo saberem. Não ignoras que ainda partilham dos vossos erros e prejuízos. Depois, quando unidos à matéria, não gozam de todas as suas faculdades de espírito. Olha a parte importante. Deus outorgou ao homem a faculdade sonambúlica para fim útil e sério, não para que se informe do que não deva saber. Eis porque os sonâmbulos nem tudo podem dizer. Bem, vamos à explicação disso aqui. Por que ele fala tanto em sonâmbulo? Ele está explicando a clarividência sonambúlica, ou seja, aquelas pessoas que em sonho ou no sonambulismo, elas têm visões, né? É no estado que o corpo está dormindo, né? O corpo está adormecido e o espírito, digamos assim, está mais leve, mais solto do corpo. Então, muita gente fala assim: Anderson, por que eu sonho e eu não vejo as coisas claramente? Por que fica com tantas vagas, tanta informação que falta ser preenchida? Como o Espírito diz aqui, nós temos muitas falhas em nós. E mesmo que a gente tivesse uma percepção perfeita, nem tudo é dado a nós saber. Nós não precisamos saber de todas as coisas que acontecem na Terra ou que vão acontecer conosco. Nós temos aqui na pergunta 447 até a 454 algumas questões aqui da dupla vista. Vamos lá? Então, na pergunta 447, Kardec pergunta aos espíritos: os fenômenos designados sobre o nome de segunda vista, que é a clarividência, têm alguma relação com o sonho e o sonambulismo? Aí ele diz aqui: tudo isso não é senão a mesma coisa. O que tu chamas segunda vista é ainda o espírito que está mais livre, ainda que o corpo não esteja adormecido. A segunda vista é a vista da alma. 448. A segunda vista é permanente? Aí ele responde: a faculdade sim, o exercício não. Nos mundos menos materiais que o vosso, os espíritos se desprendem mais facilmente e entram em comunicação apenas pelo pensamento, sem excluir todavia a linguagem articulada. Também a dupla vista aí é para a maioria da faculdade permanente. Para a maioria, uma faculdade permanente, desculpe. Seu estado normal pode ser comparado ao dos vossos sonâmbulos lúcidos. É ainda a razão pela qual eles se manifestam a vós mais facilmente que os que estão encarnados em corpos mais grosseiros. Na pergunta 449, Kardec pergunta o seguinte aos espíritos: a segunda vista se desenvolve espontaneamente ou à vontade daquele que está dotado? E aí ele responde: o mais frequentemente ela é espontânea, mas muitas vezes também a vontade aí exerce um grande papel. Assim, toma, por exemplo, certas pessoas chamadas adivinhos e das quais
Algumas têm certo poder e verás que é a vontade que as ajuda a entrar nessa segunda vista, a que chamas de visão. Então as pessoas que fazem leituras de cartas, né, tarô, outros tipos de coisas, elas têm capacidades de clarividência, né, e podem aplicar isso para enxergar presente, passado, futuro, como dizem, né? Mas com muito cuidado, porque nem sempre essas pessoas têm essas capacidades, né? Então a gente tem que estar sempre atento a tudo, né? Na pergunta 450, ele diz: a segunda vista é suscetível a se desenvolver pelo exercício? Muitas pessoas querem saber esse tipo de situação. E ele diz: sim, o trabalho conduz sempre ao progresso e o véu que cobre as coisas torna-se menos compacto. Então, Kardec faz aqui uma pergunta anexa. Essa faculdade prende-se à organização física, ou seja, uma coisa que está no nosso corpo? Ele diz: certamente a organização desempenha aí um papel. Existem organizações que são refratárias. Então ele diz que é uma coisa que também participa do nosso corpo, tá? Mas a gente não pode esquecer que a mediunidade não pertence ao corpo. Bem, tem mais perguntas sobre dupla vista, vejam lá no Livro dos Espíritos, eu não vou ler tudo porque senão vai ficando muito extenso, mas tem, por exemplo, a questão hereditária. Passa de pessoa para pessoa? Realmente isso não é hereditário, mas por nós estarmos no mesmo círculo familiar, espiritual, não estou falando corpo, carne e biologia, essa capacidade, digamos assim, faz parte daquele círculo, porque é algo que ele já plantou, ele já traz de outras vivências, tá? Existem também questões falando sobre circunstâncias que podem desenvolver, tipo um choque, um acidente. Também existem casos, né, que um tipo de trauma faça com que essa capacidade da clarividência venha à tona. Então, assim, leiam lá no Livro dos Espíritos, está lá entre a pergunta lá 447 e a 454, né? Então tem mais informação lá para vocês. Então vejam que a clarividência é uma capacidade de enxergar, não é a mesma coisa que a vidência. Vidência é você enxergar na sua frente, naquele local, naquele momento, sem entrar especificamente em algum tipo de estado de transe ou um estado alterado de consciência. Mas a tua sintonia simplesmente faz você ver um espírito ali na sua frente. A clarividência lhe permite não só ver na sua frente, como atrás de uma parede, como a 1 quilômetro de distância, como do outro lado do planeta, né? Ou num tempo passado ou num tempo futuro. Então é uma espécie de visão espacial que permite você ver dessa forma. Por isso que os americanos lá naquelas experiências chamavam de visão remota, né? Que é de você enxergar em outro lugar, tá? Então, gente, como é que se desenvolve isso? Aí já é um outro assunto, né? É uma questão de estudar, exercitar, perceber e autoestudar-se, né? Então, mas ficaria um vídeo muito longo. Então, gente, essas são só alguns apontamentos para nós entendermos mais a clarividência e como ela funciona. Então, espero ter ajudado. Necessita, é claro, de muito mais vídeo, muito mais estudo para entender tudo isso. Não vai ser em 5, 10, 15 minutos que nós vamos entender uma capacidade mediúnica que, para ser estudada, né, como falaram os americanos ali, precisou de 20 milhões de dólares, né? Então vamos lá, digamos assim, ao estudo, buscar os livros, ir atrás, saber mais, né? Conferir mais a informação, entender cada vez mais, porque é assim que a gente desenvolve a mediunidade, é assim que a gente compreende a mediunidade cada vez mais, para nós sermos médiuns melhores, mais felizes, né? Mais contentes com as nossas capacidades e principalmente úteis para a humanidade. É isso aí, gente. Muito obrigado por estarem aqui nesse vídeo até agora. Fiquem com Deus, fiquem em paz, que tenham uma boa semana, que Jesus lhes abençoe sempre. Até a próxima!